E não é diferente em nossos dias. Deus tem levantado os seus servos para falar sobre o pecado, para falar sobre o inferno, para falar sobre a condenação daqueles que abandonam a Deus e que não respeitam a palavra de Deus. E Deus naquele tempo levantou Ezequiel para falar que Deus iria destruir aquela nação por causa dos seus pecados. Deus iria destruir as nações rebeldes porque eles tinham abandonado a palavra de Deus. Os homens não queriam mais saber do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então Deus, pela sua misericórdia, como um pai que ama o seu filho, ele vai levantar alguém para chamar a atenção, para dizer para aquela nação, aleluia. Só que é o mais interessante, é que quando Deus levanta Ezequiel, ele vai pregar para um povo que está cativo por causa do seu pecado. O povo já estava preso pelos seus pecados, e não é diferente de hoje. Nós pregamos para muitas pessoas que estão cativos dos seus pecados, que estão presos nos seus vícios, que são presos nos seus pecados e não conseguem ver. Então Ezequiel começa pregando para aquele povo que estava preso por causa do seu pecado. Por causa do pecado do povo, Deus permitiu que Nabucodonosor levasse aquele povo cativo, levasse os seus filhos cativos para serem escravos, para trabalhar para aquele povo rebelde, para trabalhar para aquela nação ímpia. E não é diferente de nossos dias. Nós podemos observar que muitos homens estão cativos e seus filhos estão cativos. Ah, meu irmão, mas eu sou livre. A Bíblia Sagrada nos ensina, no capítulo 8, versículo 34 de João, Jesus vai dizer: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, se você vive no pecado, pratica o pecado na tua vida, tu não é livre, tu é escravo. E quem é escravo precisa de uma libertação. Quem é escravo precisa ser liberto. Mas a Bíblia vai dizer que muitos escravos já tinham se entregado para aquela vida. Não é diferente de hoje. Muitas pessoas já se entregaram para o pecado, já não lutam mais contra o pecado, já não vivem mais querendo sair do pecado, porque